Olá a todos, tudo bem? Tô aqui de volta em mais uma das Masterclass, ou como vocês queiram chamar, mais um encontro para falar um pouquinho sobre inteligência emocional. Quem não assistiu o primeiro, pode ir lá na minha página ou nas minhas redes sociais que você vai achar. A primeira Masterclass vai estar lá. E hoje eu vou contar um pouquinho sobre como o nosso cérebro funciona, né? O que acontece aqui dentro a hora que a emoção chega, né? Lembrando que inteligência emocional é você aprender a lidar com as emoções que vêm. A emoção a gente não controla, ela chega de qualquer maneira. Então, como você lida com essas emoções de uma forma mais produtiva, otimizando o resultado, já que a gente não consegue evitar que elas venham. Então, como é que o nosso cérebro funciona, né? A gente tem isso muito simplificadamente, né? Isso é neurociência, eu vou contar um pouquinho do meu estudo de neurociência para vocês, mas a gente tem geralmente, primeiro um pouquinho de dado, né? O nosso cérebro, ele ocupa de 2 a 3% do peso do nosso corpo, mas ele consome pelo menos 30% da energia dele, né? Ele consome muita da nossa energia. Então, por isso, como uma forma de evitar esse consumo abusivo de energia que o cérebro tem perante o nosso corpo, ele faz muitas coisas num modo automático, que é o que eu vou bem falar aqui agora. E a ideia é que a gente consiga ligar e desligar o modo automático quando a gente quer. Então a gente tem basicamente 3 partes do cérebro que são mais importantes pra gente falar agora, né? A gente tem o neocórtex, né, que é essa parte aqui da frente, que a gente fala que ele é o CEO do cérebro, ele é a parte racional do nosso cérebro. Tudo que é lógica, raciocínio, matemática, tá nessa parte. A gente tem o subcórtex, que é uma parte aqui mais embaixo, que ele é a parte emocional do nosso cérebro. Tudo que é ligado à emoção, criatividade, tá na parte do subcórtex também. E a gente tem as amígdalas. Ela é muito perigosa. Ela é uma coisinha que fica aqui atrás da nossa orelha, mais ou menos nessa altura aqui da nossa cabeça. E ela é responsável por essa resposta, por essa reação automática que a gente tem quando alguma coisa acontece com a gente. Por exemplo, vamos supor que eu estou aqui calmamente gravando e aparece uma onça, entra e invade aqui o ambiente. A minha amígdala vai ser, na hora, a emoção de medo vai vir, pânico, terror, pânico no parquinho, e aí, na hora, a minha amígdala ela vai ser ativada e a minha resposta, a minha reação vai ser sair correndo. Nessa hora, a minha amígdala ativa os músculos da minha perna, por exemplo, e eu sou capaz de correr 10 quilômetros sem nem cansar. A gente faz isso inconscientemente. É uma resposta de sobrevivência, né? E graças às nossas emoções, os seres humanos sobreviveram até hoje. Se você for pensar lá atrás, na época das cavernas, se não fosse esse tipo de reação, nós como espécie já estaríamos mortos. Então, a amígdala, ela é responsável por essa reação rápida. Ou eu tô andando na rua, eu vejo que tem alguém me seguindo, eu fico apreensiva. Aí eu vejo que essa pessoa começou a andar mais rápido, eu vou ficando mais atenta, atenção versus medo, né? Aí a hora que a pessoa sai correndo pra me assaltar, por exemplo, eu saio correndo também. Quem tá fazendo isso por mim é a minha amiga. O que acontece com ela, né? Muitas vezes o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar situações de risco de vida, muitas vezes não, todas as vezes. Ele não sabe diferenciar situações de real risco para situações que não são de real risco. Então, é aí aquela hora que você reage de uma forma que alguma situação da vida que não é uma situação de vida ou morte, que você faz aquele bando de coisas, você grita, você estoura, você briga, e depois você não consegue nem se lembrar direito do que você fez, ou por que você fez, ou como você fez, porque o seu cérebro responde reage dessa maneira, sem que seja uma coisa racional. Então, assim que funciona a amígdala. Então, o que acontece, né? Quando a emoção vem, a emoção é uma descarga energética, ela vem, a gente não controla, e ela sobe aqui pela nossa espinha. E aí, quando a emoção ela vem, ela entra por aqui. E aí, a gente tem a parte do subcórtex, ela sempre foi mais desenvolvida, e conforme a espécie foi evoluindo, o neocórtex começou a virar o grande CEO do nosso cérebro, né? Se você for ver
o formato da cabeça dos homens das cavernas era um pouco diferente do nosso, né? Eles não tinham essa parte da frente tão desenvolvida como a nossa. Porque eles não eram tão racionais, eles eram racionais, mas não usavam tanto a parte de raciocínio, então não desenvolveu tanto. Mas, então, o que acontece? Quando a emoção vem, ela entra aqui por trás, e aí a gente tem ela tem dois caminhos que ela pode fazer, né? E isso dura milésimos de segundo, que é essa decisão de qual caminho que ela vai tomar. Ou ela pode entrar, ela passa pelo subcórtex, e aí você para, analisa, tenta entender, joga ela para sua parte racional, e aí você responde aquilo que aconteceu com você. Ou ela vem, a amígdala toma conta dela, sequestra a sua emoção. A gente chama do sequestro das amígdalas. A amígdala, ela sequestra aquilo ali e você simplesmente reage sem saber o porquê daquilo, né? Então, o que acontece? Pessoas que têm um nível de inteligência emocional baixo, não tão desenvolvido, eles têm muito mais tendência a que as amígdalas tomem conta e eles não sabem ligar e desligar o lado racional do cérebro deles. Então, vamos pensar em quais são os principais gatilhos que façam com que as amígdalas tomem conta e você não sabe mais o que você não sabe mais o porquê que você fez o que você fez. Ameaça de exclusão, o ser humano não sabe lidar muito bem com isso. Raiva, o ser humano não sabe lidar muito bem com isso. Principalmente, esses gatilhos acontecem muito no ambiente de trabalho. Quando o seu status pode ser abalado, então você pode perder status, não gostamos, a amígdala vai lá e toma conta pra gente. Quando a gente é tratado injustamente, quando a gente tem algum tipo de ameaça territorial, a amígdala vai lá e toma conta. Quando a gente tem prazo irrealista, vai ser o chefe dar um prazo totalmente irrealista, a amígdala vai lá e tomar conta, ser capaz de responder ou de responder, não responder conscientemente, né? Ser capaz de reagir, soltar os cachorros pra cima dele, dentro do possível, né? Medo de fracasso, a gente também não sabe lidar muito bem com isso. Medo de errar, medo de arriscar. Essas são algumas situações que eu tô trazendo aqui que podem causar o sequestro da amígdala. E o que acontece, né? A gente tem uma necessidade. Geralmente as coisas que acontecem, elas trazem uma necessidade e aí a gente tem uma expectativa sobre aquilo que aconteceu, né? Se essa expectativa ela não é atendida, aí a amígdala pode ser sequestrada. E é muito legal porque tem muita gente que fala assim, ai, mas eu sou assim mesmo, eu sou estourado mesmo, sempre fui assim, eu nunca vou mudar. Isso daí é totalmente mentira. A notícia boa é que a gente pode mudar e é cientificamente comprovado, neurociência, que qualquer pessoa, em qualquer idade, consegue mudar qualquer atitude contanto que ela queira. Então, se você quiser, você consegue mudar, você pode não ser mais assim. Por quê? O nosso cérebro, ele é formado de milhões, trilhões de neurônios, né? Então, os neurônios são como se fossem várias bolinhas que elas estão ali, né? Meio que flutuando ali no nosso cérebro. Cada vez que a gente aprende uma coisa nova, né? E comportamento, inteligência emocional é comportamento é aprendido. Cada vez que você aprende uma coisa nova, o nosso cérebro faz uma coisa que chama sinapse. Ele pega essas duas bolinhas e ele liga com um fiozinho que é um fiozinho mais fino. Primeira vez que você fez alguma coisa, que você está começando a aprender alguma coisa. E aí, conforme você vai repetindo aquela coisa, conforme você vai fazendo aquilo que você aprende de uma forma mais automática, esse fiozinho ele vai engrossando. Essa sinapse vai ficando uma sinapse mais sólida. E quando a sinapse está bem sólida, é assim que significa que você aprendeu alguma coisa. E você colocou essa coisa que você aprendeu dentro das coisas que você faz, que estão dentro da sua zona de conforto. Tem até um estudo que diz que inclusive eu até fiz, tá lá no meu stories, tem um estudo que diz que se você fizer durante 21 dias consecutivos alguma coisa, você aprende, aquilo vira parte da sua rotina, do seu hábito. E eu fiz durante 21 dias consecutivos exercício físico
depois de um longo tempo sem fazer, porque quem não sabe, eu sou mãe e eu, durante a minha gravidez, engordei muito, foram quase 40 quilos. E aí eu fiquei muito tempo sem fazer exercício. E aí eu emagreci usando a minha inteligência emocional e sabendo diferenciar o que era fome, o que era ansiedade, me mantendo motivada. A inteligência emocional foi fundamental no meu processo de emagrecimento. Não que eu seja a Miss Brasil hoje em dia, ainda mulher sempre tem uns quilinhos que quer perder, mas me ajudou muito. Se não fosse a minha inteligência emocional, inclusive porque duvidaram que eu ia conseguir fazer, e aí eu usei toda essa frustração, essa raiva como fator de motivação para poder chegar onde eu cheguei. Mas, independente disso, no começo foi muito mais difícil eu voltar a me exercitar. Isso aí acontece muito, né? Você compra o passe da academia, você paga o ano inteiro, você vai 3 vezes, nunca mais você vai, e tá tudo bem e acabou. Então, esse começo é muito difícil, né? Depois dos 21 dias, eu digo que virou uma coisa, um hábito, uma rotina maravilhosa? Não. Virou uma coisa muito mais fácil de ser feita, que faz parte da minha vida desde então. Eu sou uma pessoa que faço exercícios regularmente. Quando eu não faço, eu me sinto mal. Então, me tirou daquela inércia e hoje em dia eu não tenho tanta frequência que nem você fazer 21 dias seguidos, mas pelo menos umas 4, 5 vezes por semana eu faço algum tipo de atividade física. Então, isso ficou. Só fazer os 21 dias funciona? Outro dia eu tava numa live falando, mas isso não funciona, só fazer. Não é um milagre, mas criou aquela sinapse. E cada vez que o nosso cérebro cria essa sinapse, ele faz essa conexão, ele muda até de formato, né? Isso chama neuroplasticidade, neuroplastia. Então, é possível, as pessoas não são, eu sou assim e pronto. Ninguém é nada. Todos nós somos capazes de mudar o comportamento, contanto que a gente queira. E aí, uma outra vantagem também de você saber lidar com as emoções e saber colocar a emoção no caminho certo, né? Fazer com que ela faça o caminho certo do seu cérebro. Quando você consegue fazer isso, você consegue ter um cérebro mais otimista, né? E uma mente otimista realista, não otimista poliana, otimista que nem, por exemplo, agora, na pandemia. Isso não é uma situação para sempre. Tá muito ruim, é muito ruim, a pandemia vai ser muito ruim sempre, vai ser muito ruim sempre, foi muito ruim sempre. Mas você entender que vai ter um fim, a gente não sabe muito bem quando, mas vai ter um fim, de uma forma realista, faz com que você tenha mais ânimo e mais força para entender o que você pode fazer e para poder pensar fora da caixa e para poder se reinventar, que nem muitas pessoas tiveram que fazer, né? Então, o cérebro otimista, ele faz com que a gente fique muito mais equilibrado, né? Ele tem N vantagens em você ter um cérebro otimista. E aí vamos lá, o cérebro otimista, ele vive mais, ele tem menos problema cardíaco do que um cérebro pessimista, ele tem mais capacidade de reduzir colesterol ruim, ele tem percepções emocionais melhores, né? Ele tem mais facilidade de relacionamento. Aí você vai falar assim, mas como que eu posso ter um cérebro mais otimista, né? Como é que eu posso fazer como é que eu posso colocar isso em prática? Você tá me contando que eu tenho que ter um cérebro mais otimista, mas como que eu faço isso, né? São 3 coisas que a gente tem que sempre pensar. A primeira coisa é que a gente costuma personalizar muito os problemas, né? Então, por que um dia eu não dei o meu melhor e eu não fiz o melhor desempenho mais power da história da vida no meu trabalho, eu virei um lixo? Então, eu já vou começar a pensar que todos os dias eu sou assim e que porque aquele dia eu fui ruim, o dia seguinte vai ser pior ainda. Então, você começa a se culpar por tudo. E a diferença é que quando você tem um cérebro otimista, você entende, tá bom, aquele dia, ontem eu não fiz um atendimento muito bom. Por quê? Por causa disso, daquilo. O que eu vou fazer com isso? Eu vou melhorar X, Y, Z para o meu próximo atendimento ser um atendimento melhor.
isso que um cérebro otimista faz. O cérebro pessimista já vem assim, nossa, ontem fiz um atendimento horroroso, então a partir disso eu não vou mais conseguir fazer um atendimento bom, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? E aí o próximo é pior ainda, e aí você vai indo numa decadência, né? O segundo fator que a gente tem que sempre pensar, que ajuda você a ter um cérebro otimista, é a permanência. A pandemia é uma coisa que a gente sabe que não vai durar para sempre. Podem vir outras, né? Tem gente que fala, não, agora vai ter isso direto. A pandemia do coronavírus não vai durar para sempre. Uma hora isso vai acabar. Uma hora a ciência vai ter tomado conta, uma hora vai estar todo mundo vacinado. Então, por quanto tempo as coisas precisam durar? Né? Essa é uma pergunta muito boa, porque, então, muitas vezes a consequência do problema é muito maior do que o problema em si. Porque você vai estendendo aquilo vai durando uma eternidade de tempo, né? Aquilo não acaba nunca. Então, qual é a permanência daquilo, né? E o outro fator que a gente tem que sempre pensar é, será que isso que aconteceu, esse fato, ele precisa tomar conta de todas as áreas da minha vida? Acontece muito isso. Você tá no trabalho um dia e aí eu fui lá e não fiz um atendimento muito bom. Aí eu fiquei num humor daqueles, porque eu não soube entender qual era aquela emoção que eu tava sentindo. Aí eu comecei a me sentir um lixo, aí eu já fiquei pra baixo. Aí eu cheguei em casa, eu vou descontar em quem? Em quem tá lá. No marido, na filha, no pai, na mãe, no cachorro. Aí você vai descontando em todo mundo. E aí um problema que era um problema do trabalho, virou um problema na sua casa também. E a hora que você vai ver, você tá com aquela bola de neve de problemas que estão acontecendo, né? Então, essas três coisas fazem com que você tenha um cérebro mais otimista. E uma outra coisa também de como o nosso cérebro funciona, o nosso cérebro ele tem uma reserva, geralmente, né, numa situação normal, ele tem uma reserva de energia para lidar com acasos, com tragédias. Então, o que está acontecendo com a gente durante esse longo tempo de pandemia? A gente tá sofrendo muitas perdas, a gente chama de perdas antecipatórias, né? Como a gente tá sem rotina, não sabe o que vai acontecer, não sabe quando que a gente vai voltar a trabalhar direito, não sabe quando que essa pandemia ela vai acabar, a gente já fez um ano de pandemia, vai saber se eu vou estar assistindo esse vídeo daqui a, sei lá quanto tempo, e eu vou falar, nossa, era só um ano, já estamos não sei quanto, Deus me livre, não, mas vai saber. E aí, a gente tá... todas essas coisas, elas vão trazendo emoções ruins. Traz ansiedade, traz medo, traz raiva, traz insegurança, traz um monte de coisa. E isso, como a gente não tem mais essa reserva, ela já acabou faz tempo. Então você precisa pensar como que você vai balancear o seu corpo, o que você vai fazer de bom para você poder suprir um pouquinho dessa reserva, para você poder colocar um pouquinho essa reserva no balanço ali e conseguir fazer com que essas perdas que a gente está sofrendo, essas perdas antecipatórias não sejam tão graves ou tenham uma consequência muito grande. A inteligência emocional faz com que você consiga racionalizar essas perdas, faz com que você consiga ter menos perdas e você fazer inputs, né? Você fazer coisas que te fazem bem, como uma forma de balancear. Então, o que você gosta de fazer? Sono, importantíssimo. Exercício físico, cara, tem que fazer. Onde que você tira a cabeça, onde que você distrai um pouco. Qual é o tempo que você tem pra você, né? Que nem quando a gente tá no avião que fala que você tem que colocar a máscara, se a cabine descompressurizar, você bota a máscara primeiro em você e depois no outro. O que você tá colocando de máscara em você, né? O que você gosta de fazer. E você tá levando em consideração isso que você tá fazendo, você tá credibilizando como uma coisa que é positiva, né? Para você poder balancear. E uma outra coisa que a gente tem que sempre prestar atenção também é o que a gente fica se contando, né? Nosso cérebro, fica aquela vozinha ali dentro, né? E é que nem quando tem o anjinho e o diabinho em desenho animado, mas essa vozinha, né? Ela, quando a gente para prestar atenção nela, muitas vezes a gente vai ver que o que a gente está se falando, a gente se fala tanto, não tem um contra-argumento e acaba que vira verdade. Então, dentro disso de como o nosso cérebro funciona,
além das emoções que vêm, dos fatores externos que fazem com que a gente tenha emoções, existem os fatores internos, que é o que eu tô sempre pensando. Então, vamos supor que quando eu tava gorda, e eu não queria ser gorda, porque eu tava muito acima do meu peso, do joelho doendo, minha saúde tava ruim, um bebê, eu podia ter ficado me falando, meu Deus do céu, estou muito gorda, não vou emagrecer, e agora o que eu vou fazer? Duvidaram de mim, eu devo ser um lixo mesmo, então isso não vai acontecer. Ou eu posso começar a me falar, nossa, mas duvidaram de mim? Agora então que eu vou pegar toda essa força e vou provar que eu posso. Tô com preguiça? Não, calma, não sou assim. Eu vou chegar lá. Então é você conseguir ressignificar aquilo ali que você tá sentindo e usar a emoção. Por isso que eu falo que não tem emoção boa ou ruim, né? Essa dúvida que tiveram de mim fez com que eu transformasse essa emoção que poderia ser ruim em um gatilho para eu conseguir chegar onde eu cheguei. Então, como é que você faz isso acontecer, né? O que a minha vozinha tava ali o tempo inteiro me falando? E aí, uma dica, além dos 3 fatores de como você ter um cérebro otimista, né? Uma outra dica que eu vou dar quando a amígdala vai ser sequestrada, né? O que você vai fazer com isso, né? Meu Deus do céu, Roberto, e agora o que eu vou fazer? É um exercício. A primeira vez a sinapse não vai estar feita, então vai ser mais difícil. Conforme você for fazendo e você for executando, vai ficando mais fácil. Mas quando chega a emoção, quando ela vem, para. Dá tempo dela fazer o caminho inteiro. Então para, respira, faz o que você tiver que fazer. Traz ela pro seu lado racional, calma, né? E aí, depois que você parou e você deu o tempo para ela chegar na sua parte racional do cérebro, aí você vai aí você tem algumas perguntas que você pode se fazer, né? Vale a pena eu estar sentindo isso? Eu tenho que sentir isso agora? Isso é assim mesmo? Isso é meu, né? E aí depois você observa como você tá sentindo aquilo, né? O que eu tô sentindo? Qual é a qualidade disso que eu tô sentindo, né? Qual é a emoção que eu tô sentindo aqui? E aí você vai responder e não reagir. Então essa é uma dica que eu dou pra vocês. Por hoje vai ser isso que eu vou contar, como o nosso cérebro funciona. Já dei 2 dicas de colocar isso, pra vocês poderem colocar isso em prática. E a semana que vem, ou na próxima aula, eu vou falar um pouquinho como ressignificar as emoções e como a gente consegue dar nome a elas.